presentes, eu queria manifestar, senador Davi, primeiramente, que discordo da posição, mas respeito e parabenizo Vossa Excelência por levar a decisão para a CCJ e depois trazer para o plenário. Então, eu queria deixar bem claro essa minha posição e citar uma frase de Martin Luther King, um grande pacifista e humanista do mundo, que ele diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. Nós estamos vivendo hoje um momento de busca pela verdade. Existe crise sim, como falaram alguns colegas, existe crise sim, crise econômica que nos preocupa, senador Anastasia, crise econômica preocupante, 13 milhões de desempregados, crise social, crise política. Mas a maior de todas as crises, a crise mãe, que a gente não pode tapar os olhos, é a crise moral. E esse é o clamor da população brasileira. Se nós não correspondemos às expectativas do povo brasileiro que nos trouxe até aqui pelo voto democrático, é muito simples. Eles nos tiram nas próximas eleições, não nos reelegem. Agora, e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Essa apuração dessas denúncias é uma prerrogativa, é uma competência dos senadores dessa casa. E a gente tem que compreender e que jogar com com a verdade dos fatos. Eu queria, para encerrar minha fala, dizer que eu nutro muita esperança que essa CPI siga adiante. Eu coaduno com alguns colegas aqui que dizem que isso não vai parar, e não vai parar. E se não tiver que ficar pedra sobre pedra, senador Cajuru, que não fique. O importante é a busca pela verdade. O poder legislativo já foi investigado, está sendo e tem que ser. O poder executivo também, com 2 impeachments. E cadê o poder judiciário? Por que está acima da lei? Por que são intocáveis? Não podem ser, porque afinal tudo vai parar lá. Tudo vai parar lá. E eu reitero aqui uma preocupação, ainda antes de pensar, imaginar em concorrer a uma candidatura, como eu fiz pela primeira vez para o Senado, e o povo do Ceará me confiou essa oportunidade, eu quero honrar, e eu vejo que isso é uma demanda da sociedade legítima. Eu fico extremamente preocupado com, eu vou repetir aqui uma frase até forte, o Supremo Tribunal Federal cuspiu várias vezes na cara dessa casa. E nós não vamos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se eles querem legislar, que eles desçam de onde eles estão e venham buscar a eleição, o voto do povo. Então, que nós sigamos na busca pela verdade, e nós vamos estar aqui nesse plenário, na CCJ, com companheiros valorosos, debatendo esse assunto, e eu acredito que a sociedade, que cada vez mais está gostando de política, também vai acompanhar essa discussão. Muito obrigado, presidente, parabéns por levar para o Senado essa decisão, para a CCJ e para o plenário, essa decisão de Vossa Excelência republicana. Muito obrigado. Senador Cajuru, antes de passar a palavra para Vossa Excelência... Sua emoção legítima, uma indignação, na verdade, e digo, Vossa Excelência, que eu tenho muita esperança de vê-lo em breve dançando tango aqui. Porque
O povo brasileiro acordou, rapaz. O povo acordou. Essa eleição foi um exemplo disso. Eu tive em Fortaleza uma manifestação agora há 15 dias e o assunto principal, sabe qual era? CPI dos tribunais superiores. E isso é uma corrente que está acontecendo. Não dá para... Por isso que eu disse há pouco aqui, o presidente Davi, que não tem como não fazer. É uma questão de tempo, realmente. E eu digo, a harmonia... mas tem a harmonia dos poderes, precisa da paz, precisa... Mas a paz não é aquela paz de cemitério. Essa paz não existe. A paz, ela é justiça em ação. Então, eu vejo que a harmonia com a sociedade brasileira é muito mais importante nesse momento com a harmonia entre poderes. A harmonia com o povo brasileiro, que é um direito legítimo. São escandalosos, e isso vai ser revelado, escandalosos os fatos determinantes desse requerimento. Então, assim, mas você começa de um jeito, não sabe como é que vai terminar. Que não saiba como é que vai terminar. Que não saiba. Vamos ver outros fatos, vamos ver outras situações. Agora, chegou a hora da verdade. E isso não tem como tapar o sol com a peneira. Que Deus, e o Senhor é um homem de Deus, Davi é um homem de Deus, que Deus abençoe essa casa, para que ela não se aparte da sociedade brasileira que está, depois de décadas, acreditando novamente nos senadores que aqui estão. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência, foi perfeito. E só encerro. Presidente Davi Alcolumbre, a imagem que Vossa Excelência tem perante ao Brasil. Discordo da posição tomada por Vossa Excelência. Vou votar para rever essa posição. Agora, quero parabenizar Vossa Excelência por tomar a decisão de ouvir o plenário e do plenário ter uma posição soberana. Vossa Excelência, com isso, toma uma posição democrática de ouvir o plenário, que a última decisão, a última voz, seja do pleno dessa casa, ouvindo todos os senadores. Meu voto vai ser para rever essa posição. O regimento, ele fala em atribuições do Poder Judiciário. Não se está querendo rever atribuições do Poder Judiciário, e sim se investigar possíveis delitos de membros do Poder Judiciário. Não todos, mas de determinados membros de cortes superiores desse país, que não podem estar acima do bem e do mal, e que, se for constatado que cometeram um crime, tem que ser responsabilizado pelo crime que cometeram. E vão ter todo o direito de defesa, e assim se deve se fazer. Acho que o Poder Judiciário não pode ter essa coisa que não se pode mexer com o Poder Judiciário, não pode ser um poder intocável, ele deve sim também satisfações à população brasileira. Então, vou votar para que seja revista a posição de Vossa Excelência, mas quero parabenizar Vossa Excelência pela posição de submeter a sua decisão ao plenário, porque é uma decisão democrática que Vossa Excelência toma. Obrigado, senador Regufe. Senador Lazier. Presidente Davi, em primeiro lugar também... Que o quanto antes a CCJ do Senado faça apreciação e remeta à manifestação final do plenário do Senado. É a decisão mais adequada para a resolução desse impasse, respeitando, em primeiro lugar, o direito de minoria de instalação de comissões parlamentares de inquérito, conforme pressupõe o artigo 58, parágrafo 3º, e, ao mesmo tempo, assegurando a possibilidade da manifestação da maioria das senhoras e dos senhores senadores. Então, rogo, obviamente assim o será, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o quanto antes, dê encaminhamento à manifestação de Vossa Excelência para apreciar. E aqui eu quero saudar Vossa Excelência por, de ofício, ter recorrido de sua própria decisão à Comissão de Constituição e Justiça. E, em seguida, que essa decisão seja a decisão das senhoras e dos senhores senadores do conjunto plenário dessa Casa. Então, só tenho que saudar Vossa Excelência pela decisão, porque assim cada um das senhoras e senhores senadores, membros desse Parlamento, se responsabilizam de livre consciência pela condução que deve vir a tomar. Pela ordem de inscrição, senador Eduardo, senador Tasso, senador Regufe e senador Lazier.
E Senhor senador presidente, de igual modo queremos